Gelson. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite das meninas, da Fabíola, da Cláudia, da Dani e da Cris, por estar aqui. É um privilégio para mim, porque olhando por a semana, vocês receberam pessoas que têm a pesquisa acadêmica super forte, e eu sou um artista que não atuo nessa cena acadêmica ainda, né? Então, existe um deslocamento aqui na minha fala. Eu fico super feliz por esse convite, tá? E eu sou daqui, para quem não me conhece, estudei aqui na Unesc também, hoje moro no Rio de Janeiro, e eu venho falar um pouquinho para vocês sobre a narrativa sobre um percurso. Ela se dá de uma residência que eu fiz na Cité des Arts, em Paris, que aqui é a primeira oportunidade que eu estou tendo de uma fala pública sobre essa experiência. Eu falei antes sobre essa experiência numa entrevista escrita, e é a primeira vez que eu estou falando oralmente para o público. Então, é mais uma... não existe uma... São fios soltos, essa minha fala, não tem uma consistência elaborada. Eu peguei fotos da minha estada em Paris, do que eu andei pesquisando e observando, e acoplei todo numa apresentação e vim mostrar para vocês, tá? Então, esse percurso se dá quando eu morava em Florianópolis, que eu me inscrevi num concurso da Aliança Francesa, que era um prêmio para ganhar uma bolsa de residência na França. E aí, eu tinha esse trabalho aqui, que se chama Espaço Compartilhado, que são uma série de fotografias, de imagens em movimento, e eu crio esse desenho por cima, tentando criar um gelo na temporalidade do movimento desse objeto. E é engraçado que, quando eu fiz a minha inscrição, eu não sabia que eu ia passar, é claro. A gente tenta, né? E para minha surpresa, eu fui classificado como primeiro lugar. Isso em 2014. E uma dessas, além da bolsa da residência, ganhava-se também uma bolsa de francês, para quem não sabia falar francês, que era o meu caso. Então, je ne parle français. E aí foram 8 meses intensos de estudos de francês, e era muito engraçado que era das 8 ao meio-dia, toda semana, durante 8 meses, então foi extremamente puxado, assim. E eu repeti o módulo 1 2 vezes, mas isso era uma escolha minha. A professora disse: não, você passou, mas eu não acreditava no que ela tinha me dito. E aí, mas estava super inseguro, porque eu sou péssimo no processo de aprendizagem, eu sou muito ruim, principalmente com o inglês eu sou péssimo também. Então, e aí, nesse processo todo de 8 meses de preparação para a residência, que era em fevereiro, dia 2 de fevereiro de 2015, nesse meio tempo, a gente fica, o artista, quando ele é selecionado por uma residência, geralmente esses editais se obrigam a ter um projeto escrito, a um projeto a ser cumprido, etapas a serem cumpridas. E, geralmente, no final da exposição, você é obrigado a apresentar um produto, que faz parte da sua pesquisa, enfim. E eu achei o mais interessante dessa residência que não tinha nenhuma espécie de projeto. Eu não era obrigado a apresentar produto nenhum.
Então, era algo muito livre, muito experimental. Isso me deixou muito tranquilo, mas, ao mesmo tempo, um pouco nervoso, porque você perde a direção, né? Você, para onde eu vou? Para onde eu vou caminhar, né? Se não tem nenhum projeto escrito. E, ao longo desse tempo de aprendizagem da língua, a residência já estava acontecendo, e eu não me dei conta, né? Eu lembro que a gente assinava a Folha de São Paulo, e aí tinha muitas matérias sobre Paris e algumas notícias de lá, que automaticamente o meu corpo ele já estava olhando para esse território, né? Então, essas reportagens que falavam de lá, eu recortava e fazia um acúmulo já, antes de ir para a residência. Não sei, eu achava aquilo que estava me aproximando de alguma forma com um lugar que eu iria visitar futuramente. E engraçado que quando eu cheguei, uma semana antes de ir para lá, uma semana, talvez, eu não lembro direito as datas, aconteceu aquele atentado terrorista no Charlie, que foi terroristas islâmicos que atentaram um jornal, né? Todo mundo sabe dessa história. E aí a Europa, principalmente Paris, eles estavam super atordoados, né? Tinha policiamento para todos os lados. Existe na França uma preocupação muito grande com os imigrantes muçulmanos. E tem até uma teoria que em 2060 mais de 60%, 70% da França, de Paris, teria ocupado por muçulmanos, porque eles têm uma taxa de natalidade muito grande. E os franceses não. Em cada família muçulmana, casal, nascem 4 filhos, os franceses nascem 1. Então, olhando para essa projeção, né, a gente se dá conta de que os muçulmanos irão se multiplicar futuramente. E existe uma preocupação da França, do governo, da política, enfim, de tentar cortar essa situação, né? Por isso que eles ficaram extremamente preocupados com esses ataques lá. E é óbvio que eu fui influenciado por essa cena, né? Aqui era o Je suis Charlie, que era o próximo jornal, esse é um jornal extremamente... não existe nenhuma certa verdade dita, né? São charges e situações que brincam com o sistema, né? Mas colocou Alá, de certa forma, na capa, e é claro que vai afetar, né, a religião. E aí, é engraçado que, nesse tempo, eu comecei simplesmente a observar, e o meu processo era mais de escuta do lugar, né? Eu simplesmente fui e eu comprava jornal todos os dias, tinha uma rotina, né? Mas tem que produzir. Não tem que produzir, porque geralmente a gente pensa, poxa, tem que mostrar alguma coisa, né? Eu vim aqui. Não. Então era uma briga de pensamento, né? Contra o fora, o que esperam, o que eu acho, né? Não, eu vou no que eu acho. E existia uma rotina diária que eu fazia, que acordava, tomava café, e aí eu tenho até algumas fotos aqui. Aqui era o estúdio, o ateliê, que era a cité muito grande, tem um monte de prédiozinhos, de apartamentinho, tem gente que faz residência de 1 ano e monta um apartamento com mobiliário, depois tem que fazer doação de imóveis. Mas eu não fiquei esse tempo todo, fiquei 1 mês só, então não deu para acumular móveis. Aí, essa foto é muito engraçada, eu nem ia pôr, mas quando a gente olha para a língua, né, que era a relação que eu estava tendo lá, né, qual é o lugar da língua, qual é o lugar da minha língua? Eu não sei. Azar. E aí eu me questionava sobre a língua, e é engraçado que
antes de conversar com as pessoas, assim, eu tinha um pouco de medo, né? E eu escrevia uns bilhetinhos antes de falar, assim, né? Era muito engraçado. Mas quando eu cheguei na recepção, vous parlez anglais, je ne parle anglais, je parle français. E aí eu fui, assim, e deu tudo super certo. E é engraçado, né? Quando a gente está nesse território desconhecido, se a gente não se abre o suficiente para receber, né? E aí o processo da residência já estava começando, eu comprei um caderno esse escolar e fazia algumas, escrevia algumas coisas assim quando passava, ao passar dos dias. E eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que eu escrevi. Que são os recortes, talvez o que eu leio agora e o que eu leio daqui 2 minutos não tem nada a ver uma com a outra, mas são recortes do pensamento, do que eu pensava naqueles minutos de residência. Deslocamentos, espaços temporais, trocas, experiências, limite, convivências, isolamento, dedicação, concentração, mobilidade, contatos pessoais e culturais. Experiência transformadora, relação com o mundo, tempo e espaço, site-specific. Michel Foucault, teoria estética, experiências limite, deslocamento. Desterritorialização, quebra de vínculos, uma perda de território, afastamento dos nossos territórios, havendo assim uma perda de controle das territorialidades pessoais ou coletivas, a territórios e cenários simbólicos aos recursos. Então, eu acho que estava acontecendo um processo estava acontecendo alguma mudança com a minha língua. Por isso que eu coloquei a foto aqui da língua, né? Porque eu estava numa mistura de português, Brasil, fora. O meu território pertencia ao Brasil, mas estava deslocado ao território europeu, a minha língua não era daqui, e eu estava me adaptando à língua de lá, então existia uma confusão, né, da língua, uma confusão até do meu pensamento. Então, eu comecei a pensar sobre o lugar da palavra e território da palavra. O que é isso e onde é isso, né? Aqui, para vocês terem ideia, à medida de que eu fazia minhas voltas, visitava museu ou eu ia coletando e colando nessa parede, fazendo umas anotações, né, uma espécie de cartografia de onde eu ia, não necessariamente cartografia desenhada, mas uma espécie de se você analisar, cada um material desse vinha de algum lugar, né, então a gente enxerga um certo tipo de cartografia. E esse papel aqui engraçado, que é uma bússola de shampoo que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinha 7 línguas na bússola. Aqui, e aí, nessas minhas visitas, aqui eu fiz uma espécie de montagem do que eu comia durante o dia. E aqui algumas coisas que eu comprava no supermercado, que era bem pertinho de casa. Lá tinha umas batatas maravilhosas. E 3 graus, né, negativos. Mas era bom. E aí, por esse entendimento da língua, essa mistura com os deslocamentos e a preocupação com os imigrantes que a Europa já passou e agora está passando de novo, né?
foi um dos caminhos possíveis que eu comecei a me interessar. Então, eu descobri que tinha o Museu da Imigração em Paris. Então, foi lá que eu comecei a ir todos os dias pesquisar. Era maravilhoso, porque tinha uma biblioteca inteirinha só sobre esse assunto. Então, foi lindo demais. Daí, eu comprava livros, eu nem sabia direito o que estava escrito, mas eu comprava porque, de certa forma, me chamava para a leitura. Eu lia algumas coisas, entendia. Sabe quando a filosofia, você lê algum livro de filosofia super pesado e você entende 3 palavras, sabe? Tipo isso. Aí, às vezes, eu lia uma página, 2 páginas, entendia pouca coisa, mas aquilo já fazia algum sentido, aquilo fazia alguma movimentação na minha intenção. Né? Só pelo fato de você estar intencionando aquilo, já existe uma modificação no teu pensamento. Então, as minhas idas, o meu processo de ateliê foi mais de pesquisa na biblioteca do que no próprio ateliê mesmo. Né? O ateliê era o mundo, era externo, não era a 4 paredes. Documentário Língua, Vidas em Português. Estado rudimentar, e pouco a pouco vai se tornando mais complexa. Vai sendo capaz de experimentar sentimentos e emoções, o que significa que quantas mais palavras conhecemos, mais capazes de dizer o que pensamos e o que sentimos. Com os sons primitivos, foi se construindo a linguagem, processo de involução. Nós temos sempre a necessidade de pertencermos a alguma coisa, e parece que a liberdade plena seria a de não pertencer a coisa nenhuma. Lugares onde passei. É engraçado que aqui eu comecei a fazer uma analogia, comecei a fazer o pensamento de todo o meu deslocamento, e em pensar que a obra, o trabalho que eu me inscrevi para concorrer a essa bolsa, o nome era Espaço Compartilhado, e eu estava, de certa forma, me deslocando para outro espaço. Eu comecei a analisar sobre os deslocamentos que eu fiz durante a minha vida toda, meus trajetos de cidade, que eu fiz até hoje. E eu fiquei pensando, nossa, eu passei por muito lugar já. Eu nasci aqui em Criciúma, já morei na Vila Macarina quando era criança, passei pela Vila Floresta, depois fui para o Metropol, depois fui morar na Laranjinha, depois fui morar no centro de Criciúma, depois fui morar em Porto Alegre, depois fui morar em Florianópolis, fui morar em São Paulo e hoje estou no Rio. E eu comecei a me questionar sobre esse lugar de permanência, né? Porque quando existe um certo tipo de deslocamento, a gente acaba não fixando tanto as raízes, né? Elas ficam não ficam tão profundas. Não sei se isso é um problema, né? Ou algo bom. Aqui tinha uma vilazinha de muçulmanos. Engraçado que Paris ela tem uns bairros dos muçulmanos, os bairros dos indianos, né, das pessoas que foram se ocupando e se adentrando dentro da cidade. Aqui é uma casa de carnes que tem nesse bairro, que eu esqueci o nome, que é de muçulmanos, e aí eu fotografei, passei pela frente, que me chamou a atenção, porque as carnes, os produtos muçulmanos, eles falam de um termo que é halal, que principalmente me chama a atenção das carnes, que quem pode matar o boi, produzir as carnes, só quem é muçulmano. Então, as fábricas onde eles montam acabam chamando outros muçulmanos, porque tem todo um ritual de abate do boi, tem que ser antes do sol nascer, e é engraçado que muita gente está sendo adepta a esse tipo de alimento halal. E aqui no Brasil também tem várias empresas agora que estão se firmando aqui no país
e estão importando, chamando muçulmanos para trabalharem aqui, porque tem pessoas não capacitadas para matarem os seus bois. E é engraçado em pensar que, por toda essa situação do atentado, existe um bairro que é islâmico lá. E aqui é um museu que eles falam que é Nouvelle Bâtiment, que tinha uma exposição sobre mulheres. Super curioso, porque é uma situação de crítica, né, aos muçulmanos, mas eles são muçulmanos, né? Testes para mudar a língua. Através de uma língua estranha, inventada, voluntários se propunham em entender a relação com a palavra e imagem. Ambas não são formadas e reconhecidas pelo cérebro, onde acontece a confusão do entender. A língua não é monolítica, ela é feita de vários componentes. Palavra com sinal, objetos com sistema de escrita. Jarros por tábuas de argila. Pictografias. E essa imagem que vocês veem foi, de certa forma, os últimos dias da minha residência, que estava acabando o tempo, e isso se formou ao longo da minha estada lá. São essas fotografias aqui em cima, é um trabalho de um artista que podia pegar lá no Museu da Imigração alguns mapas. Nos jornais que eu comprava durante a minha estada lá, eu recortava algumas reportagens que falavam sobre essas questão da imigração, desse fluxo e desse atentado. E o mais engraçado é que esse trabalho não se concluiu. Eu não sei dizer se ele é um trabalho em processo, mas o que mais me deixa feliz é que eu não senti a obrigação de criar um produto final pós residência artística, né? Que às vezes a gente tem essa pressão de finalizar algo. E eu acho que aqui foi um processo muito interessante de escuta e um processo de transformação do meu pensamento, que eu acho que a partir dessa residência, muita coisa está se reverberando hoje no meu pensamento, nas minhas questões. Muitas coisas morreram, né, outras nasceram. E gosto de pensar que ele não é um trabalho, é sim uma experiência. E eu acho que é isso.